Boa noite, graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Camargo. Mais uma noite que eu estou gravando um vídeo. Acabei de lançar um pela manhã, que fala o Salmo 91. Se você ver esse vídeo primeiro, procure que está lá, o Salmo 91. O que é o Salmo 91 na sua vida? E esse eu quero falar do Salmo 52, do versículo 7 e versículo 8, que fala de duas personagens, cada um com o seu modo de pensar e o seu modo de ser. E eu vou ler o Salmo para vocês aqui. O versículo 7 diz assim: Eis aqui o homem que não tomou Deus por sua fortaleza, antes confiava na abundância das suas riquezas e se fortalecia na sua perversidade. No versículo 8, o segundo personagem é o chamado rei Davi, que vindo da casa de Deus se sentiu indigno, pequeno diante de Deus, confiante, esperando que Deus ia atender toda a sua necessidade, independente dele ser um rei famoso na época. O rei Davi era um homem famoso. O mundo da época tinha um respeito, porque ele era guerreiro. O Davi era conquistador. Então, podia se considerar algo tal, mas ele não. Ele era humilde, sabia que ele não era nada. Aí o versículo 8, Davi fala assim: Mas eu sou qual oliveira verde na casa de Deus. Confio na bondade de Deus para sempre e eternamente. São duas personagens. Um se achando capaz de ser o tal, praticando as suas perversidades no seu dia a dia e para se enriquecer. Quanto que o segundo personagem, que é o nosso rei, Davi, né? Ele não pensou assim. Ele preferiu comparar-se com uma oliveira verde na casa de Deus. Confio na bondade de Deus para sempre e eternamente. Gente, é uma coisa muito importante, né? Duas personagens, duas pessoas, a Bíblia não diz quem é, fala de um homem, mas o segundo versículo 8 já sabemos que é Davi, não é verdade? Sendo Davi um rei famosíssimo, o rei Davi, respeitado da época, as guerras de Davi eram guerras vitoriosas, ele ganhava quase todas as guerras. Mas ele, quando foi à casa de Deus, ele se humilhou. Ele sabia que por ele mesmo ele não teria aquilo. Ele se comparou com uma oliveira plantada junto à casa de Deus. Não é dentro da casa de Deus, junto à casa de Deus. E como uma oliveira verde, florescendo para dar fruto. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Colocou em Deus toda a sua confiança, toda a sua vida, porque ele sabia que sem Deus, nada do que ele fez faria, porque ele não teria condições de fazer. Ele sabia que Deus estava com ele, e por isso que ele quis ser. Agora, meu amigo, eu não é o meu objetivo falar de Davi e nem do personagem do versículo 8. Não. O meu objetivo é falar da oliveira. O que é que oliveira produz que Davi ficou interessado a ser uma oliveira plantada junto à casa de Deus. Na época de Davi, na época do passado,
o óleo, por exemplo. O judeu, ele não comia gordura e nem usava gordura animal. Não tinha na época vegetal chamado soja para substituir o azeite. Então a azeitona, ela produzia um fruto chamado, a oliveira produzia um fruto chamado azeitona. Que essa azeitona se produzia o azeite. E o azeite, ele era produzido em 4 tipos de moagem. O azeite era moído, passado o moinho 4 vezes, né? Então o resto, as fezes da fruta. A primeira moagem saía o azeite frio. Hoje chama-se prensa fria. O azeite grosso, que é o primeiro azeite. Esse azeite não era usado. Os judeus não usavam esse azeite. Por quê? Ele era ofertado à casa do Senhor. Não era dízimo, era oferta. Por que não era dízimo? Porque o dízimo era da colheita da azeitona na época da colheita. Tirava-se 10% da colheita e dava para a casa do Senhor, para os levitas, que vivia dos dízimos. Eles não tinham nada, eles só viviam para Deus. Então quem sustentava o povo levita era o povo da época. O azeite era um produto retirado dos 90% da azeitona que o produtor conseguiu. Como o primeiro azeite fino, o azeite imprensado, frio, eles ofertavam ao Senhor. Oferta não é dízimo. Dízimo é lei, era a lei da época. Quem não desse o dízimo, Deus o punia. Porque os levitas dependiam. Como é que eles iam comer? Eles trabalhavam para a obra para a casa de Deus. Se não de alguém desse o dízimo das coisas que comesse. Não era dinheiro na época, era do que o cara produzia. Ou comida, o que fosse. Mas oferta não. Oferta é coisa voluntária. Deus ama os que dão com alegria. Oferta para Deus tinha muito mais valor do que o dízimo. Não pelo valor da quantidade, não pelo valor material, pelo valor da a disponibilidade da pessoa dar ao Senhor aquilo que era dele. Porque o 10% não é meu. O dízimo da época não era. Hoje não estamos mais nessa lei, não. Não estamos mais nessa lei, não. Mas na época era lei. E havia punição. Deus punia. Ageu perguntou para o Senhor: em que roubamos a ti, Senhor? E Deus respondeu: nos dízimos e nas ofertas. Nem dava o dízimo, que se você não dá o dízimo, vai dar oferta, que é uma coisa voluntária. Se não dava o que era lei, que era obrigado a dar uma coisa que não é obrigado, nem uma coisa nem outra. Então esse azeite era. Mas para que era usado esse azeite na casa do Senhor? Para 3 coisas. Primeiro, para iluminar o altar. Era 24 horas por dia aquelas lamparinas ou os candeeiros acesos. Segundo objetivo daquele azeite era a unção, ungir as pessoas
que era escolhido para a obra de Deus. Ele era ungido. A unção do sacerdote, quando ia apresentar ao altar do Senhor, derramava o óleo sobre a cabeça e descia, como diz lá no Salmo, igual a barba de Arão. Era para ungir. E o terceiro era para ungir os enfermos. Ungir lá no livro de Atos. Tem alguém na sua casa doente, enfermo? Chama o presbítero da igreja, ele vai ungir e será curado e perdoado os seus pecados. Olha o valor dessa oferta que era dada pelo aquele produtor que dava com amor. Sabia que Deus precisava para uso da sua obra na casa do Senhor. A segunda moagem, que era moído 4 vezes, a primeira, era para o alimento do povo. O povo não, como eu disse antes, não usava gordura animal. Era azeite. O segundo azeite era para alimento, para uso da casa, do lar. Cozinhar, temperar, fritar, assar, comer. O terceiro azeite, a terceira moagem que saiu, o terceiro azeite, já estava já no final, já não estava tanto quanto o segundo, era para iluminar a casa. Não tinha outro tipo de combustível, não tinha querosene na época, né? Era para colocar nas lamparinas da casa, ou então, como eu falei, os candeeiros da casa, até na cidade. Olha como o azeite era importante, como a oliveira era importante. Por isso que Davi quis ser como uma oliveira, que produz fruto, que atende à necessidade humana. A terceira, a última, a gente não tinha mais nada, só tinha praticamente fezes do produto. Ela era para fazer o quê? Sabão. Sabão, na época, não era feito por gordura como era antigamente. Nós agora temos química, né? Temos detergente, sabão em pó. Mas há poucos anos, quando eu era garoto, meu irmão usava sabão português, sabão carioca, de coco. E sabão português é feito de gordura de animal. Naquele tempo era feito do resto das fezes da azeitona, que produzia o sabão. Sabão do lavandeiro. Amém? Eu gostaria de falar um pouco sobre o poder curativo do azeite, independente daquele que foi para o altar, o que nós usamos normal. Se você se cortar, faz essa experiência, você arranhar, pega a vasilha de azeite e esfrega naquele local. 24 horas, outro dia já está sabendo. Forte poder curativo, cicatrizante. O azeite, independente de ter alimento, de ser um alimento forte, de muitas vitaminas, ele também serve como remédio. Os beduínos, aqueles homens que saíam pelas cidade com seus camelos, eram os cacheiros viajantes da época, eles carregavam consigo 3 produtos. Um era água, né? Porque ninguém vive sem água. Segundo era um figo seco, porque o figo seco alimenta o profundo. O alimento, você comendo figo seco, eles conseguiam chegar de um lugar a outro, porque para querer fazer comida no deserto.
Não tinha como, muita areia, com areia. Eles, enquanto o camelo ia remoendo o que ele tinha dentro do estômago, o beduíno mastigava o dia todo figo seco. Mas tinha uma coisa muito importante que não faltava do lado da cintura do beduíno. Era uma alforja com a vasilha. Dentro dela estava o quê? O azeite. Para que servia aquele azeite? Era para curar. Qualquer coisa que houvesse durante a viagem, machucadura, eles usavam azeite para passar em cima e cuidavam da saúde. Olha aí, pô. Repito, a razão porque Davi se considerou como uma pé de oliveira plantada junto à casa do Senhor, verde. Traduzindo tudo isso para o campo espiritual. Saindo do campo material do azeite, vamos levar ele para o mundo espiritual, para a vida do dia a dia espiritual. Como disse, o primeiro azeite é aquilo mesmo. É para unção. O segundo azeite é o alimento, que eu, levando para o campo espiritual, digo que é a palavra de Deus. Levando o azeite para o campo espiritual é a palavra. Você vai alimentar pessoas que estão morrendo porque não conhecem Deus. E Deus quer usar você como atalaia, então você vai levar o azeite curativo, o azeite que alimenta e tira a pessoa desnutrida, morrendo no pecado, sem conhecer a Deus. Isto é uma coisa muito importante, que azeite é comparado no campo espiritual. Terceiro, nós falamos que o azeite era para, esse terceiro azeite era para luminância, para iluminar a casa. Nós fomos considerados como luz. Nós somos luz que iluminamos as trevas. Você é uma lâmpada. Você é um candeeiro com azeite. Aonde tu passa a luz. Aonde a luz passa, as trevas correm. Olha que escolha que teve Davi, que inteligência, que mente saudável, que coração puro, que um manso, que uma humildade, um rei famoso da época. Mas quis ser como se fosse uma planta plantada ao lado da casa do Senhor. Azeite. Isso é a comparação para nós. Você é luz. Se tu não é luz, tu anda em trevas. Porque Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem estiver em mim, nunca andará em trevas. Amém? E o quarto, que é o sabão. É o sabão. Tu é sabão. Lava a alma de alguém que está indo para o inferno com a sujeira do pecado, com a lama do pecado, com as trevas do pecado, e você vem com o sabão da palavra. E purifica, e o santifica pelo poder da palavra.
Amém? São as coisas profundas, coisas que o homem comum não pode entender. Mas Davi, apesar de ser um rei, não era um qualquer rei. Davi não era um qualquer rei. No mundo da época, Davi era um homem respeitado, honrado. Porque ele era um homem, era íntegro para com Deus. Ele nunca foi uma batalha para perder. Davi não. Porque ele ia debaixo da graça. Senhor, devo ir? E o Senhor dizia, vá, eu estou contigo. Nós temos que saber, irmãos, que nós não somos nada. Nós somos como uma folha seca caída no chão, que o vento leva para lá e para cá. Mas em Cristo Jesus, tu é uma árvore plantada ao lado da casa do Senhor. E não é uma árvore só para sombra, não. A oliveira é árvore para fruto, para todo tipo de fruto. Produz fruto para todo tipo de coisa. Além disso, tem o sabor. O azeite é gostoso. O azeite é gostoso? Come um azeite verde, porque acontece. Amarga. Mas depois que ela vira um azeite, ela recebe um aroma. Aqui o homem coloca um produto, um azeite, para ficar gostoso. Nós recebemos o aroma do Espírito Santo. Aleluia. O cheiro suave de rosa de Saron. Você tem sabor de mel. Aleluia. A tua palavra conforta ou espanta Satanás. O seu hálito é cheiroso. Você cheira alegria, amor. Amém? Um azeite, uma azeitona verde, você não consegue comer. Ela tem que estar madura para ser moída. O azeitona para a gente comer, que a gente come no mercado, ela é trabalhada, mas tem o sabor que tem. Ela não serve aquele sabor lá da planta, não. É preciso um processo. Nós precisamos de processo de transformação de vida para ter o sabor do azeite. Entra no azeite. Afunda no azeite. Mergulha no azeite para você ser um homem ungido, uma mulher ungida, um jovem ungido. Nesse mundo perverso, nesse mundo mau, se você fosse entregar de verdade, como um azeite que faz tudo isso que eu acabei de falar. Você é um bem-aventurado. Não é como aquele primeiro homem, não. Eis aqui o homem que não tomou a Deus por sua fortaleza. Antes confiava na abundância da sua riqueza e se fortalecia na sua perversidade. Mas Davi não foi assim. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na bondade de Deus para sempre e eternamente. Aleluia. Que diferença de um homem para o outro? A personagem primeira, coitado. Riqueza que vai ficar aqui na terra. Aí morrer, vai ficar tudo aí. E vai ter o que no céu? Vai o azeite que ele está se banhando. Davi estava querendo ser um pé de oliveira plantada junto à casa do Senhor. Pela paciência, esperar 5 anos para dar fruto. Mas quando desse fruto,
Muitos iam ter prazer. É isso que eu quero falar nessa noite. E quero dizer, eu quero ser um pé de oliveira. Mesmo velho, mesmo com a idade que eu estou, plantado junto ao Senhor, na casa do Senhor. Meu amigo, sem Jesus não dá. Não dá para viver. Só com Jesus você pode ser um pé de oliveira. Que a graça e a paz esteja contigo nessa grande noite. Meu irmão, se tu assistiu esse vídeo, gostou? Dá um like. Gente, eu preciso desse like, porque é o meio que o YouTube vai mandar para outras pessoas. Eu não estou pregando para ganhar, eu não estou pedindo like para poder ganhar de YouTube, não. Pelo amor de Deus, não é essa a minha finalidade, não. Aqui o meu canal é eu, você e a palavra. Não estou fazendo vídeo para com objetivo, não. Meu objetivo é a palavra. A palavra. Eu estou falando a palavra. O resto é resto. Graça e paz. Uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém.